Recentemente aconteceu o The Game Awards, mas para vocês já deve ter passado uns 10 ou 15 dias desde a data de publicação desse vídeo. Mas, como vocês bem sabem, provavelmente, Expedition 33 varreu toda a premiação e Death Stranding 2 foi o grande esnobado da noite, infelizmente. Eu, sinceramente, não vi o The Game Awards desse ano, e nem o dos anos anteriores, pelo simples motivo que eu não ligo muito. E também pelo fato de eu não ter jogado a maioria dos jogos que estão na premiação, e que, por consequência, para mim, acaba se tornando um pouco inútil toda essa premiação. O máximo que eu vejo do The Game Awards são os jogos ganhadores nas principais categorias no dia seguinte, e alguns anúncios de jogos importantes, como um novo Resident Evil e Mega Man, sei lá. Só que eu me questiono ainda como os jogos como Expedition 33, que tem orçamento e apoio de grandes estúdios, podem ter ganho na categoria de melhor jogo indie. Meio que isso não faz muito sentido, levando em conta os verdadeiros títulos independentes lançados esse ano. Pô, até o próprio desenvolvedor de um dos maiores sucessos indies desse ano, o Mega Bonk, retirou o jogo da categoria indie de estreia do The Game Awards, pois, segundo ele, o jogo não pode estar na categoria que foi indicado, porque ele sentiu que não cumpriu os requisitos mínimos para concorrer como o melhor jogo indie de estreia. Nas palavras do próprio desenvolvedor, ele já lançou outros jogos do passado sob o nome de outros estúdios, e decidiu que o melhor a se fazer é deixar espaço para os verdadeiros indie poderem concorrer nessa categoria. Jogos como, por exemplo, o Aviãozinho do Tráfico 3. O que? Não olha pra mim, não sou eu que tô falando, é o próprio desenvolvedor que falou isso. Mas eu não tô aqui para dizer pra vocês o que é ou não um jogo indie, sim pra falar de um game totalmente simplório, mas que por alguma razão me pegou demais do início ao fim, mesmo sendo absolutamente modesto. Se eu falar pra vocês que um jogo de R$10 feito por um estúdio minúsculo que quase ninguém conhece conseguiu entregar simplesmente uma obra-prima, com trilha sonora, combate sólido e uma gameplay memorável, todas essas coisas em menos de 5 horas de gameplay. E o pior, ele quase passou completamente despercebido por todos nós. Eu vou tentar te explicar um pouco melhor o que é Nocturno, um jogo indie que eu descobri por acaso e que virou uma das melhores surpresas que eu já joguei nos últimos tempos. Nocturno é um side-scroller de ação, desenvolvido pela Sunnysides Games, um estúdio que até pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar. Eu descobri ele de uma maneira bem clássica até. Eu estava passando pela minha página inicial de jogos procurando algo interessante e diferente para jogar. Aí então foi que apareceu o Nocturno. Vi as imagens abaixo da jogabilidade e achei legal. Pedi para um amigo que tinha uma internet melhor que a minha instalar em um pendrive meu, para que assim eu pudesse aproveitar o jogo. Qual é? Me dá um desconto, eu usava 4G ainda naquela época, que foi ano passado, enfim. Provavelmente você deve ter tido aquele pensamento de que se vai ter Nocturno 2 ano que vem, alguma coisa boa esse jogo deve ter. E cara, coisa boa que não falta no simples. Em Nocturno, você é portador de uma chama de uma ordem antiga, enfrentando uma escuridão que tomou sua ilha inteira. O fogo não é só algo estético, como também ele é a mecânica central do jogo. Sem o fogo, você não é nada. Com o fogo, você vira um guerreiro da luz, que embanha sua espada em chamas, ativa habilidades, derrota criaturas da escuridão. Tudo isso conversando diretamente com a narrativa. Segura essa informação, porque daqui a pouco eu vou explicar por que isso deixa os combates muito mais interessantes do que parecem. Mas, sendo sincero, um dos pontos mais fortes de Nocturno é a sua arte. O visual é magnífico, minimalista, estilizado, mas extremamente expressivo. Na parte técnica, como o áudio, a trilha e os efeitos sonoros são impecáveis. Não é aquele tipo de música que fica gritando no seu ouvido, forçando você a sentir alguma coisa. Ela só simplesmente entra na sua cabeça, cria uma atmosfera, uma tensão e te puxa pra dentro daquele mundo. É quase obrigatório jogar de fone para sentir todo o impacto que ele te propõe. Mecanicamente falando, Nocturno é simples, e isso é o meu elogio. Ataques claros, habilidades bem definidas, controles responsivos, só que não subestime. O jogo também consegue ser desafiador. Tem combates que te obrigam a pensar na ordem dos inimigos, no posicionamento, no uso correto do fogo. Tem sessões de parkour com tempo que me fizeram parar, respirar e pensar como é que eu passo disso aqui. Os boss não são muitos, mas são bem construídos pelo menos. Aprender os movesets, usar os cenários em sua volta como tochas e transformar o ambiente numa de suas vantagens para vencê-los é o padrão.
Sobre a história de Nocturnal, ela não é jogada na sua cara de maneira porca. Ela vem em pequenos detalhes, documentos, textos curtos, cartas, pistas visuais, etc. Em poucas horas você entende como funciona aquele mundo. Você entende o conflito por trás dele, o passado e o peso da missão do nosso protagonista. Ele, que mesmo falando pouco, é surpreendentemente interessante, não precisando fazer um longo desenvolvimento para funcionar, com suas ações iniciais dizendo tudo o que precisamos saber sobre o caráter dele. Nocturnal é curto, levei cerca de 4 horas e meia para zerar ele ao todo, isso jogando poucos minutos por dia durante algumas semanas, pois não tenho todo o tempo assim atualmente para ficar no quarto jogando como eu queria. Mas sendo sincero, mesmo com a simplicidade, Nocturnal não me fez sentir falta de nada. Foi emocionante, bem ritmado, sem tanta enrolação. É um jogo que termina e você fica alguns segundos parado, só olhando a tela de créditos, admirando a simplicidade dele. Às vezes, penso que tudo que nós precisamos é de jogos assim, pra passar o tempo e deixar de lado todo o estresse. Nocturnal prova que não precisa ser gigante para ser marcante, mesmo passando despercebido por muitos. Ele equilibra muito bem narrativa, gameplay, arte, música. Parece que eu descobri um diamante ainda sendo lapidado. Me questiono às vezes, só às vezes, que os melhores jogos não são aqueles que são os mais falados, ou que tem total atenção da mídia, mas sim aqueles que seus desenvolvedores se sentiram realizados em desenvolver, que tem amor, carinho, emoção e que mesmo com as limitações, apesar de tudo, se tornam obras grandiosas por tudo que ela representa na indústria. Com tudo isso em mente que eu falei agora, hype total para Nocturnal 2.